Todos encontraram aí, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. E passando por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi se encontrar com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. E expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, e clamavam, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Queridos irmãos, nós lemos um texto que é muito conhecido como o texto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passa naquela região da Bereia, ele passa em Atenas, Paulo vai até Corinto. A pretensão de Paulo é levar o evangelho, confrontar as pessoas com amor, com veemência, acerca do evangelho genuíno, que é o evangelho de Cristo. Havia um outro evangelho sendo pregado, que é o evangelho do imperador. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele veementemente, quando ele chega a Tessalônica, que ele precisa passar por aquele mar para a Bereia, nós vamos perceber que o desejo do apóstolo Paulo é levar o evangelho, mas fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Então, em Tessalônica, não há uma profunda receptividade, mas mesmo em Tessalônica, há conversões. Há pessoas que abrem o seu coração, inclusive judeus, entregam a sua vida a Jesus. Poucos, mas há. Quando ele chega na região da Bereia, eles são receptivos a essa palavra. Eles recebem esta palavra, mas eles demonstram algo que o escritor Dr. Lucas destaca. Eles são receptivos à palavra, mas eles têm características totalmente diferentes do povo de Tessalônica e do povo de Feira de Santana. Eles têm uma característica que chamou a atenção do escritor. E o escritor diz que eles eram pessoas diferentes. Eles eram diferentes. Eles tinham uma forma de viver diferente. Eles tinham uma forma de ouvir diferente. Então eles recebem a palavra e diz a Bíblia que eles eram diferenciados, porque eles verificavam na palavra se era de fato assim mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em tempo de tantas notícias falsas, e eu diria que num tempo de fé falsa e espiritualidade falsa, os irmãos da Bereia, os bereanos, eles despertam em nós esse desejo de não apenas ouvir o pastor ou os pastores pregando aos domingos,
às quartas, eles são despertados a ouvir a palavra e se debruçar nessa palavra para ver se é assim mesmo. Ora, se eles nos ensinam que num domingo, numa quarta, ou numa escola bíblica, num culto público, se eles nos ensinam que num culto público eu preciso olhar e verificar, não estou dizendo que os bereanos desmereciam quem trazia a palavra. Não é esta a ideia. É porque no coração deles, eles tinham tanta sede de Deus, que eles queriam verificar se aquelas verdades eram assim mesmo. Meus irmãos, a época que vivemos de notícias falsas, elas tomam conta do nosso dia a dia. E o elemento chamado WhatsApp, ele tem uma velocidade absurda. Algo que aconteceu lá no sul do país, no centro-oeste, no sudeste, com um clique chega no nordeste. Algo que acontece aqui no nordeste, com um clique chega na Europa. Então, um clique chega lá, o irmão está a trabalho. Um clique chega lá. Agora, hoje me mandaram um vídeo de 2 pastores deputados, os 2 são deputados federais, eles estavam brigando, discutindo, em pleno plenário. E um deputado que não tem nada a ver com o evangelho passou e disse assim: os irmãos estão brigando, hein? Então, se num tempo que vivemos, irmãos não conseguem se entender, brigam, difamam um ao outro, passam notícias, como se essas notícias fossem coisas boas, eu julgo que precisa afirmar que Jesus de fato está voltando, e voltando, eu acredito que não vai demorar muito não. Porque se os irmãos não se entendem, imagine o mundo. Então Paulo vai nos ensinar, e Lucas, o escritor, está nos mostrando que o desejo de Paulo era pregar um evangelho. E quando Paulo sai daquele lugar, Paulo sai convicto que vale a pena continuar pregando o evangelho. Porque há pessoas dispostas a ouvirem a palavra, a obedecerem a palavra e mudar de vida. Então eu queria fazer 2 destaques aqui, porque como o meu sermão é temático, esse texto eu vou explorar em outro momento, que é um texto riquíssimo, mas eu preciso explorar 3 coisas desse texto. Primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto, está justamente no versículo 8, quando diz assim: alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. E o 9 diz assim: tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Observe que a Bíblia está nos orientando que eles eram alvoroçadores. A notícia que chega ao imperador, parecendo uma notícia falsa, na verdade é uma notícia verdadeira. Porque eles de fato estavam alvoroçando aquela região. E eles alvoroçavam aquela região pregando a palavra de Deus. Então, era uma notícia verdadeira. Hoje em dia, as pessoas estão alvoroçando os lugares onde estão com comportamento anticristão. Então, os bereanos alvoroçavam a sociedade porque pregavam a Jesus. Nos nossos dias, as pessoas estão alvoroçando a sociedade porque não pregam a Jesus. Então, eu vou correr alguns textos com os irmãos, o pessoal do Data Show vai me ajudar. E observe bem uma coisa que eu vou te dizer. A ênfase desse texto é quando Paulo diz assim: olha, Cristo foi crucificado e ressuscitou. Essa é a ênfase do texto. Mas como se fosse uma subênfase, ele diz assim: e os da Bereia, eles verificavam se era de fato assim mesmo. Eles recebiam de bom grado, mas eles verificavam nas Escrituras se era assim
tal como era dito. Ô irmão, seja bem honesto. Quantas vezes eu, pastor Marcelo e tantos outros pregando aqui, você chega em casa e olha no texto de novo? Quantas vezes você faz isso? E eu sempre digo aqui, gente, olha na Bíblia. Confira ali, irmã Edna, dizendo, eu faço isso. Sabe por quê? Heresias estão sendo construídas em púlpito. Uma simples transformação de voz, uma simples mudança de voz e uma pseudo-espiritualidade pode carregar junto uma heresia. E o Brasil está sendo tomado por um evangelho fake. Uma notícia falsa. Então, nós temos, além do evangelho, a nossa época já foi conhecida como época moderna, pós-moderna. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, se falava, nós estamos vivendo a pós-modernidade, estamos começando a pós-modernidade. Falava-se que uma geração era a cada 20 anos. Hoje os filósofos, os estudiosos estão dizendo que uma geração conta-se a cada 5, 7 anos. Já não é mais a pós-modernidade, veio a geração líquida, e já estão chamando agora de pós-verdade. Agora nós estamos vivendo a época da pós-verdade. Por que a época da pós-verdade? Porque eu recebo uma verdade e eu manipulo essa verdade para torná-la minha verdade. E os cristãos estão vivendo assim. Eles recebem a notícia e eles manipulam a notícia e eles passam a notícia. Hoje, irmãos, você pode pegar uma notícia, copiar essa notícia, cola essa notícia na sua barra de escrita e você manipula aquela notícia com as palavras que você quiser e você repassa o conjunto da notícia com as suas alterações. E quem recebe do outro lado, recebe como se fosse verdade. E quem recebe do outro lado pode pegar a sua notícia e acrescentar mais um bocado. E aí nós vamos nos tornando manipuladores das informações. Então o Ctrl+C passou a ser a arma do nosso tempo. E deixamos de ser os bereanos porque não consultamos-se a si mesmo. Quer ver um exemplo? Há 3 anos começou-se a sair uma notícia. Crianças foram mortas na Índia. Quem recebeu isso? Missionários foram queimados em praça pública. Quem recebeu isso? Você sabia que isso foi mentira? Que isso foi um fake news? Sabia disso? Que um repórter da ONU, ele viajou o mundo criando estratégias para ganhar dinheiro. E ele começou a fazer recortes de lugares, de episódios, de guerras. E ele começou a soltar notícias. E em menos de 2 horas, quase 1 bilhão de pessoas receberam essa informação como se fosse verdade. Por quê? Porque nós recebemos e passamos. Recebemos e passamos. Porque nós não paramos para analisar se de fato é assim mesmo. Então, primeira recomendação que eu quero fazer com você. Da Bíblia à informação social. Consulte para ver se de fato é assim mesmo. Veja a fonte. Não seja uma massa de manobra. Não seja alguém voltado para passar informações. Por trás do fake news, tem milhões de reais, milhões de dólares. Porque quanto mais pessoas passarem as informações, mais uma determinada base recebe dinheiro. Quantas pessoas recebem uma notícia e não querem nem saber? E com bom sentimento. Tem gente com bom sentimento. Tem gente na igreja com bom sentimento. Gente, olha o corpo de fulano de tal. E aí passa. Eu vim aqui nessa noite para te dizer. Retornemos ao evangelho da verdade. Aos princípios da verdade. Que eu não passo o que eu não sei. Eu examino tudo e eu retenho apenas o que é bom. Eu diria o que é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você dê um pulo lá em Isaías capítulo 59. Então, quando sai dessa região, Paulo constrói grandes, por causa da consolidada graça de pregar o evangelho da forma certa, Paulo constrói grandes pontes para o evangelho, inclusive chegou até nós. Isaías 59.
Vou dar ênfase ao versículo 3, pela manhã ali, 1, 2 e 3. Diz assim, olha. Ele falou sobre os pecados, iniquidades, faz a separação entre nós e o vosso Deus. Olha o que diz o verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e de iniquidade. Os vossos dedos, os vossos lábios pronunciam mentira e fala perversidades a vossa língua. Queridos irmãos, de 690 a 730 anos é mais ou menos a datação desse texto de Isaías. Isso é uma profecia. Esse texto de Isaías, ele foi escrito entre 690 a 730, mais ou menos, antes de Cristo. Lendo esse texto essa semana, veio à minha mente que esse texto foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem. Deixa eu tentar traduzir ele para você. Porque as vossas mãos pegam o smartphone. É assim que esse texto está querendo dizer hoje. As vossas mãos pegam o smartphone. Os vossos dedos começam a enviar tudo quanto é tipo de notícia, de morte, disso e daquilo, para tudo quanto é lugar. E os vossos lábios pronunciam mentira. Queridos irmãos, é possível, num culto de domingo à noite, os nossos lábios pronunciarem mentira? Quem acha que pode? Levanta a mão, só para eu entender como é que está a maturidade. É possível, domingo à noite aqui, um culto espiritual, alguém pronunciar uma mentira? Eu acho que pode. Por que pode? Vamos lá. O pastor Marcelo, faça favor aqui, meu irmão. O pastor Marcelo, ele está chateado comigo. Nós estamos aqui, está repreendido. Nós estamos com uma contenda, está repreendido 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, nós temos uma contenda. Faz uma cara de contenda aí, nervoso, isso. Está vendo você me bater. Aqui. Ele chateado comigo e eu chateado com ele. Não resolvemos. Aí vem uma canção. Claudinho chegou aqui à frente de canção. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, oh meu irmão, andamos com Jesus. Oh, graça e paz, filho da misericórdia. Expressarmos o amor. É possível, irmão, num domingo à noite? Vocês acham que é possível? Quem acha que é possível? Levanta a mão. Aumentou, hein? Parabéns, senta lá, meu irmão. Aumentou. Irmão, o que bem existe são lábios mentirosos no meio cristão. É gente dizendo que ama e não ama. É gente dizendo que ama e não tem coragem de cuidar de ninguém. É gente dizendo que ama Jesus. Mas se alguém colocar um canivete em você e dizer, repita que você é crente, você fala, mesmo não. Está repreendido. Eu sou da religião tal. Por quê? Porque a boca tem falado, irmãos, sem reflexão. Mas vamos continuar. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá para João, capítulo 8, verso 44. João, capítulo 8, verso 44. Então você percebeu, Paulo chegou e ele foi lá 3 sábados ensinando. Olha a dinâmica de Paulo. E ele tinha hábito de ensino. E esse hábito que ele tinha do ensino é para reforçar na mente e no coração das pessoas uma notícia. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Esta é a fala de Paulo. Então, João 8, 44. Eu vou até o 46. Misericórdia, está grande demais. Vós tendes por pai. Vocês podem me ajudar aí? Vós. O diabo. Desde o princípio, e não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, quando uma pessoa é mãe da mentira, o que acontece? Eu não sou especialista em ser mãe, mas se uma pessoa é mãe da mentira, ela é a pessoa que carrega a mentira. Ela que carrega a mentira, 9 meses carregando a mentira.
Depois tira a mentira e deixa a mentira sozinha. Se a pessoa fosse mãe, é assim. Agora, o que é que faz um pai da mentira? Bom, o pai da mentira procura um útero. Vocês concordam comigo? Um pai procura um útero. Para quê? Para fecundar nesse útero. Então, o capeta, o diabo, o tribufu, o demônio, o inimigo da nossa fé, o pai da mentira, ele procura úteros religiosos. Ele procura homens e mulheres para semear a mentira. E qual é a forma que ele tem encontrado? Ele encontra crentes para jogar mentira. E ele sai, ele deixa com o crente. Ele deixa com as pessoas. E aí ele sai e a pessoa fica um tempo carregando a mentira. Depois a mentira sai e ela fica andando sozinha pelo meio. As pessoas começam a acreditar como se fosse verdade. Uma igreja batista no Brasil, aconteceu um fato interessantíssimo. Igreja Batista Floresta, em Minas Gerais. Um grupo entrou na igreja, tido como um grupo satanista, e eles resolveram derrubar o pastor. Então eles começaram a ganhar uma certa notoriedade na igreja, tinham uma campanha, e é por isso que é perigoso. Eu não gosto, não falo o nome de ninguém que dá oferta. Eu não sei aqui na igreja quem é dizimista, quem não é, coisa pessoal. Para mim na igreja não tem rico nem pobre, porque todos nós somos filhos de Deus e somos pobres de espírito. Então esse grupo começou a pagar, ia fazer uma campanha, pastor, 50% é meu, e começou a criar uma espécie de casta diferenciada na igreja. E aí de repente eles se espalharam pela igreja, um grupo satanista. E uma pessoa levantou na assembleia e disse: gente, eu estou sofrendo muito, porque o pastor me assediou, o pastor pegou nas minhas partes. E aí a outra pessoa do grupo lá do meio levantou e disse: gente, eu não queria falar não, mas agora eu vou falar. Eu fui ao motel com o pastor. E lá no fundo um outro levantou e disse assim: eu não gostaria de entrar nisso, mas eu vi no dia que o pastor entrou com o carro no motel. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele pastor foi humilhado. Muito humilhado. Foi expulso da igreja. E isso não é uma história, é verdade. Isso deve estar pela internet aí. Depois de um tempo, quase 15 anos, o pastor perdeu a família, a esposa separou, os filhos com muita vergonha. Esse pastor foi morar num sítio. 15 anos depois, uma daquelas moças entregou a vida a Jesus, rompeu o pacto com o satanismo, contou toda a verdade e foi lá conversar com o pastor. Aquele homem cansado, velho, triste, muito triste, com a alma envelhecida. Ele disse: agora é tarde. Eu perdi o que eu tinha de mais precioso. O senhor perdeu a igreja? Não, eu perdi a minha família. Sabe, meus irmãos, a época que nós estamos vivendo, dessa chamada pós-verdade, é tão perigosa, que os crentes estão acreditando mais no WhatsApp do que na Bíblia. Eu estou alertando vocês, porque o que vem acontecendo em nosso meio é muito perigoso. Tem crentes esquecendo a Bíblia, mas não esquece o smartphone. Tem crentes que eles dormem com o celular ao lado da cama, e há outros que dormem com o celular embaixo do travesseiro, mas passam a semana toda sem pegar na palavra de Deus. E a minha pergunta é: onde você vai com essa fé fake? Com essa espiritualidade fake? 3 dos maiores filósofos do Brasil, os mais ouvidos: Karnal, Conté, esqueci o outro, Cortella, corta tudo, não fiquem ouvindo. Os 3 são ateus. Os 3 são ateus. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito cheias de conhecimento, com um discurso filosófico muito bonito, inclusive. Acho perfeito quando ele fala de ética. Quando Cortella fala de ética, acho perfeito. Mas por trás de cada discurso dos maiores filósofos do Brasil, está uma semente de inverdade, de insinceridade e de ateísmo encruado. E aí os crentes estão, sem perceber, o tempo todo, consumindo mensagens, consumindo informações com conteúdo, infelizmente, que não são
compatíveis com a palavra de Deus. Vamos correr alguns versículos? João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, verso 10. Eu troquei um pouquinho a ordem, desculpa, viu gente? Desculpa. João 10, 10 diz assim, ó, o ladrão, quem é o ladrão aí que a Bíblia está falando, irmãos? Quem é o ladrão aí? Pronto, a linguagem metafórica aí é Deus falando acerca do inimigo. O ladrão não vem. Olha que jogo de palavras profundamente inteligentes. O ladrão não vem, ele está dizendo que o ladrão vem. O ladrão não vem por outro motivo, senão roubar. Olha os verbos, irmãos. Roubar, matar e destruir. Não vem para outra coisa. Ele vem sempre para matar, roubar e destruir. Aplique-se a tudo que você pensar na sua vida isso aí. Na sua empresa, o diabo vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. As estratégias que ele usa para empresas são diferentes. E na família, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Outras estratégias. E na igreja, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. As estratégias são outras. E na vida do marido, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. E da esposa, roubar, matar e destruir. E do vovô, matar, roubar e destruir. E do solteiro, matar, roubar e destruir. Do adolescente, matar, roubar e destruir. Só muda a estratégia. Mas a finalidade é sempre a mesma. Vamos lá, Provérbios 14, 15. Provérbios 14, 15. Quem sabe o que significa para o Brasil o dia 1º de abril? Aí, dia da mentira. Está vendo? E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos. Por quê? Porque todo mundo fala que é. É por isso que quando chega no dia da mentira, eu gravo sempre uma gota, 1º de abril, dia da verdade. Porque não existe dia da mentira, irmãos. Para nós que somos cristãos, todo dia é dia da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Olha que coisa forte esse texto. Acho que hoje eu estou meio assim, não sei. Desculpa se eu estiver muito exaltado, mas olha que texto lindo. O simples dá crédito a cada palavra. Eita Jesus! O simples dá crédito a cada palavra. Olha o simples. Um sujeito pode ter doutorado e ser simples. Uma pessoa pode ser extremamente intelectual e simples. Agora sim, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha, o simples dá crédito a cada palavra. Você me falou isso? Então é verdade. Olha aí. Mas menino, o que é isso, hein? João fez isso, isso e isso. Agora, o homem prudente, a mulher prudente, lembra quando a Bíblia fala de quem é o homem prudente? O homem prudente, a mulher prudente, segundo a Bíblia, é aquele que ouve as palavras e as pratica. Então, ele está dizendo assim, que o homem prudente, a mulher prudente, ele olha para os passos. Será que é isso mesmo? Será que é por aqui mesmo? Olha, isso aqui é um degrau, é muito alto, são 2 degraus. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que o homem e a mulher do coração prudente é criteriosa na sua vida. Provérbios 15, 14 agora. Foi 14, 15, agora 15, 14. O coração entendido buscará o conhecimento. Está vendo? Mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, de mentira, de fofoca, de difamação, de ideias falsas, de sofismas. Então, mas o coração entendido não. O coração entendido, ele vai buscar fonte. Ele vai saber de onde é. Irmão, recebeu uma notícia. Faça-se 3 perguntas pelo menos. Lembra
das 3 peneiras, quem lembra das 3 peneiras? Primeira, tem necessidade de você passar? Isso é verdade? Vai edificar alguém? Vamos ver um outro texto aí? 1 de João 4:1. Esse texto, 20 anos atrás, eu estava num lugar, eu e Tina, estava cantando aquele cantor Álvaro Tito, ele cantava essa música, vencedor, vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. E ele terminou de cantar, um pastor pregou e tirou um relógio e disse, se você confia em Deus, dê o seu relógio agora. Na hora, eu era muito jovenzinho ainda, Deus me deu esse texto. Amados, não creiais a todo espírito, mas prove se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Queridos irmãos, recebeu uma palavra, alguém um dia desse aqui na igreja me disse que uma profetisa chegou e disse assim, você não vai conseguir ter filho. E eu disse, gente, o Senhor que mandou dizer, pastor, que eu não vou ter filho. Vai, como assim? Seu marido está podendo? Ele está fazendo a parte dele? Ele tem algum problema? Não, minha filha, manda ele jogar duro. Só se Deus não quiser. Nasceu já, irmão. Já está aqui no nosso meio. Não acredite em todo espírito. Pode vir até em nome de Deus. Mas muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Vamos ver um outro texto? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Desculpa a tempestade de textos. Assim, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma sorte corrompidos nos vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer o seguinte, Paulo já naquela época, no primeiro século, ele diz, eu estou com medo. A estratégia da serpente com Eva, que deu certo, dê certo com vocês também. E vocês se afastem da simplicidade do Evangelho. Irmãos, é muito simples o Evangelho. O Evangelho é muito simples. Por que que existem cristãos que não gostam do Evangelho de Cristo? Tem cristão que se a igreja não tiver reunião, é capaz de sair da igreja. Tem cristão que se não tiver uma corrente dos 318 pastores, ele sai da igreja. Por quê? Porque ele quer um negócio complexo. Mas o evangelho é simples. E Elias me mostra isso. Elias no Carmelo, ele fez lá um monte de coisa, desafiou os profetas de Baal. E Elias olhou para o céu e disse assim, Senhor, manda fogo do céu. E me chama a atenção que a Bíblia diz assim, ó, e desceu fogo do céu. Ele não precisou bater tambor. Ele não precisou de sal grosso. Ele não precisou de óleo ungido. Ele não precisou do bispo, do pastorzão, do cara que sabe tudo. Ele olhou para o alto e disse, fogo do céu. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Cada vez que você levanta os seus olhos, abre o seu coração para pedir alguma coisa para Deus, só não acontece por 2 questões. Primeira questão, só não acontece se não for da vontade de Deus. Segunda questão, só não acontece se você estiver em extremo pecado, porque nós vamos orar, meu.
Quantas vezes nós ouvimos uma palavra e isso pode ferir nosso coração, porque o pastor falou tudo aquilo que eu não queria ouvir. E os crentes de Bereia foram tocados porque eles foram se ali não estava uma notícia falsa. E quando eles perceberam que ali não estava uma fake news, eles foram tocados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram importantíssimos para enviar Paulo e Silas, para que o evangelho seguisse, para que Corinto fosse impactado em toda a região. Porque quando Deus fala, ainda que doa na minha alma, foi Deus que falou. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você uma palavra de oração específica. Independente da temática, do que está na sua mente, no seu coração, por tudo que falamos hoje, por tudo que conversamos hoje, por todos os textos que ouvimos hoje, você quer uma palavra de oração? Nós vamos orar, meus irmãos. Que esta seja uma semana de muita oração. Que esta seja uma semana de muita preocupação. Que esta seja uma semana de entrega, de jejum. Minha esposa está sentada ali, nós estamos em jejum desde o dia 8. Temos 2 causas, jejuando por uma pessoa específica e acrescentei orar pelo Brasil, jejuar pelo Brasil. Para que Deus use esse momento, quer que seja, ou que eu quero ou que eu não quero, que você quer que você não quer, que Deus use para que o evangelho chegue ao coração desse presidente, desse plenário, desse senado, dos novos ministros, quem quer que seja, que a palavra de Deus, por intermédio de alguém, chegue a essas pessoas. Que a igreja não seja apenas para alguns um curral de votos. Que a igreja não seja apenas um lugar de buscar votos, mas que a igreja seja um lugar de buscar socorro. Que os candidatos vejam sinceridade e verdade na igreja. Que a igreja possa alvoroçar o mundo. Que a igreja não se corrompa, não minta, não brigue por causa de política. Que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E imperativamente sejamos santos, porque o Senhor é santo. Deus, essa é a nossa oração. Quero te pedir pelos meus irmãos que estão aqui à frente, por aqueles irmãos que estão aqui assentados, em pé, os irmãos que estão na internet. Ouve o nosso clamor, Senhor. Pai, eu não quero ser um domingueiro. Eu não quero ser um pastor que estou aqui pregando semana a semana e passa 1 ano, 2 anos, passam mais anos. 20 anos eu estou aqui pregando para crentes. Oh Deus, eu quero romper as barreiras, Senhor. Eu tenho pressa porque eu sei que Jesus está voltando, Senhor. Tira a infantilidade do coração da igreja, Senhor. Tira a carnalidade da igreja, Senhor. Tira a falta de espiritualidade e bota uma igreja espiritual. Uma igreja que ama Jesus. Uma igreja que adora em espírito e em verdade. Eu não me conformo, Senhor, com a igreja carnal. Eu não me conformo, Senhor, com a igreja insensível à voz de Deus. Eu preciso falar daquilo que tenho visto, que tenho ouvido. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Em tempo e fora de tempo. Eu preciso ter alguém para cuidar, para discipular. Então, Senhor, que passe logo essa eleição, para que alguns despertem e para que todos sejamos voltados para o Evangelho, porque Jesus está voltando e eu não quero ser responsável pelo meu vizinho, por aqueles que passam e repassam por mim, se eles forem para o inferno, porque Deus vai cobrar de mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.